Pessoal, bom dia. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente, retomando aqui a aula do sistema de espuma e resfriamento. Vamos lá, então. Deixa eu, deixa eu arrumar aqui. Bom, eu sou o Newton Cubo, esse é o canal Fire Expert, um canal dedicado ao estudo de temas de proteção contra incêndio, legislação, enfim, praticamente tudo que se refere à área é de interesse desse que vos fala. E nós estamos desenvolvendo uma série de aulas a respeito de sistemas de espuma de incêndio e resfriamento. Olá, pessoal, estou apanhando um pouco aqui, mas só um instante que eu já me encontro aqui. Vamos lá. Tá, não, não é isso aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar na tela. Aqui. Vamos lá. A aula de hoje é para falar um pouco o inicial sobre a bacia de contenção. É para que serve a bacia de contenção. Tem esse mapa mental e com as funções da bacia, vou deixar disponível. A função principal é conter vazamento, né? Só que existem critérios para dimensionar o volume, as dimensões da bacia, a área, evitar a propagação do incêndio. Evitar a propagação de incêndio, porque você faz uma estrutura no entorno do tanque para conter o líquido numa determinada região, de forma que ele não extravase e propague o fogo para tanques vizinhos. Proteger lençol e lençol freático. É evidente que a água ou líquido inflamável que cai no solo consegue penetrar várias camadas de solo, porque o solo ele não é impermeável. Você imaginar que os solos são pequenas, digamos, vou usar um termo bem simples, pedrinhas, partículas, digamos assim, e essas partículas são irregulares, então elas não se encaixam perfeitamente. E dessa forma ficam vazios entre essas pedrinhas ou essas partículas. E o líquido passa por esse vazio e vai até camadas mais profundas do solo, podendo atingir um lençol freático e, evidentemente, gerar contaminação no lençol freático. O que é um baita problema, porque eu não faço ideia como isso pode ser resolvido depois que você contaminou um lençol freático, né? Imagine aí você contaminar uma parte lá do aquífero Guarani, que é gigantesco. Permitir controle do produto derramado. Aqui tem os tipos de bacia: individual, coletiva, remota. Aqui tem os sistemas de drenagem, separador de água e óleo. Aqui estão as normas, o 8. NR20, NFA, IT 25. É, aqui o dimensionamento, os materiais, o tipo de solo, os riscos que pode ocorrer, o transbordamento, infiltração no solo, acúmulo de água de chuva, aumento da área de incêndio, o pool fire. Bom, feita essa consideração inicial, eu vou colocar aqui a apresentação que eu fiz em PowerPoint. Vamos lá. Então, aqui está a apresentação em PowerPoint. Dimensões do sistema de espuma e resfriamento. Aqui, esta aula, eu vou focar mais na bacia de contenção. Então, vimos esse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Como os grandes tanques são apoiados no solo? Então, os tanques, esse API 650 é uma norma americana. Esses tanques tipo API 650 não ficam soltos no terreno. Eles precisam de uma fundação específica.
para apoiar um tanque com todo o peso. Imagina o peso próprio de um tanque metálico, mais o líquido inflamável dentro dele. É muito peso. Então é necessário fazer uma fundação específica para o tanque. Senão ele pode tombar, pode ocorrer um recalque do solo, um afundamento e o tanque tombar. Eles precisam de uma fundação específica que depende de peso do líquido, diâmetro, tipo de solo e nível de segurança. Tipo de solo, são feitas sondagens, estudo do solo para verificar a resistência do solo. Aí tem o SPT, se não me engano, e tem várias outras técnicas de sondagem para verificar a resistência do solo. Feito isso, é definido o tipo de fundação específica para o tanque, levando em consideração basicamente esses critérios. Esses são os tipos de tanques. Já tem uma aula no canal sobre tipos de tanque. Então, existem os tanques atmosféricos que funcionam praticamente na mesma faixa, na mesma pressão da atmosfera. Por isso que são chamados tanques atmosféricos. São os fixos abertos. E tem tanques com um teto flutuante, que desce conforme o nível do líquido, e tem os de teto fixo, e tem os abertos. Não atmosféricos, são os pressurizados. Por exemplo, tanques de GLP, e tem os enterrados. Isso aqui são típicos de postos de gasolina, por exemplo. Teto flutuante é o mais seguro porque ele vai descendo conforme o nível do líquido e diminui bastante a formação de gases entre o vazio que fica do teto fixo para o teto flutuante. Então, reduz risco de explosão, reduz emissão de vapores. Tem esse aqui, tipo externo visível, interno, fica dentro do tanque. Então, é vantajoso aí do ponto de vista da segurança. É, Agora, a fundação do tanque, pessoal. Existem basicamente dois tipos de, digamos que, apoio do tanque, fundação do tanque, o apoio do tanque. O tipo anel de concreto, o apoio estrutural, e existe também o radier, tá? Aqui. Por que usar? Porque, por exemplo, o anel de concreto, ele distribui bem a carga. Então, você apoia o tanque e as cargas são distribuídas ao longo do anel de concreto. Evita recalque diferencial, que é o fundamento do solo. Vamos imaginar que um lado afunda mais do que o outro. Um lado fica estável e o outro lado do tanque afunda. Esse é o recalque diferencial. Diferenças de afundamento. E isso vai provocar esforços na estrutura do tanque. O tanque pode tombar ou pode sofrer avarias. Reduz custo, menos concreto. Aqui está o anel de concreto, apoio estrutural. Né? No vazio do anel de concreto e a base do tanque é preenchido com solo, tipo de solo, eu não sei dizer. Isso aqui é só uma passagem por cima, tá, pessoal? Não é meu dia a dia isso aqui, tá? Mas nós precisamos saber para depois podermos calcular o volume da bacia de contenção. Então, por que que se usa? Porque distribui a carga. Então, você apoia o tanque, vão surgir, evidente, cargas vertigais com esforço voltado para baixo. O tanque é apoiado nessa estrutura, que por sua vez descarrega o peso no solo, porque esse peso vai ser melhor distribuído usando essa estrutura. Laje de concreto radier. Então, o radier é utilizado quando o solo é ruim. É uma laje apoiada no solo, basicamente isso. Como funciona? Toda a base é de concreto. O tanque apoia em toda a área. Então, está aqui a laje. Pode ter várias camadas essa laje e o tanque apoiado aqui. Quando se usa, quando o solo é fraco, o que é um solo fraco? Isso aí vai ser determinado pelo estudo de solo, né? Retira-se amostras de várias profundidades de solo, usando, por exemplo, o SPT, que você bate ali um tubo e retira uma camada de solo. Leva para o laboratório e verifica a resistência do solo. Cargas elevadas, risco de recalque.
o risco do tanque tombar. Aqui, laje de concreto radier. Então, toda a base é de concreto. Imagina essa base aqui que vocês estão vendo na figura, uma parede deitada, vai. Todo tanque apoia em toda a área. Então, o tanque é apoiado nessa base, que por sua vez vai distribuir melhor o peso. O peso do tanque é distribuído de forma equilibrada ao longo da laje. Uma laje radier, ou simplesmente radier, é um tipo de fundação rasa. O que é uma fundação rasa? Pessoal, uma fundação, eu não lembro, mas que vai até uma determinada profundidade. Eu não lembro qual é a profundidade. Existem fundações profundas, existem estaca-raiz, outros tipos eu não lembro aqui. Não é meu dia a dia também. Tiver amigos que têm essa expertise, podem, por favor, comentar, eu agradeço. Laje radier especiadier é um tipo de fundação rasa que, em uma única laje de concreto armado, cobre toda a área da edificação, subindo cargas de forma uniforme. No caso, não é edificação, no nosso caso é um tanque. Essa laje tem uma armadura dentro, tem uma armação. Para que serve? Por que que você mistura concreto com armadura de aço, de ferro? Porque o concreto ele é muito bom à compressão e a armadura ela serve para atuar nos esforços de tração. Tá? Então você mistura duas coisas que são excelentes. Uma é muito boa a compressão, que é o concreto, e outra é muito boa a tração, que é a armadura, o ferro, que vai dentro da estrutura. Isso é calculado, um determinado metro, uma quantidade de metro quadrado de ferro, por exemplo, de armadura, e o tipo de concreto, o traço do concreto. Nós já entramos numa área que não é meu dia a dia. Tanque vertical de líquido inflamável apoiado. Então, aqui, um exemplo de um tanque vertical apoiado numa laje radier. E aqui tem uma bacia de contenção simbólica, né? Porque essa mureta aqui está muito baixa, mas é só para demonstrar alguns detalhes. A armadura, o concreto armado, tá? A posição da armadura também, se ela é positiva ou negativa, depende dos esforços de tração. Quem fez engenharia civil deve lembrar lá de resistência dos materiais, teoria de estruturas. Ok, então aqui, ó, distribuição uniforme das cargas, redução de recalques diferenciais, maior estabilidade estrutural. Execução sobre solo previamente regularizado e compactado, laje radier serve como base e como piso de operação. Aqui é outro exemplo de laje radier, mais um tanque horizontal. Básico melhoria de solo, alternativa econômica. Um, é, Essa é uma outra alternativa, solo compactado, brita, solo cimento, gel, grelha. Não vou comentar sobre esses aqui porque eu não conheço. Não conheço gel, grelha, por exemplo. Então, vou me ater ali às duas bases, que são o radier e a base em anel. Tá? Por que que eu tô falando, me concentrando aí? Porque eu vou usar esses dois tipos de base para calcular o volume da base. Então, vou calcular o volume da base de cada tanque, vou somar, e isso vai entrar no cálculo do volume total da bacia de contenção, que entra lá na IT 25, que fala que você tem que somar o volume de deslocamento da base do tanque. Então, é esse volume que eu vou considerar, ali do radier ou da base em anel. Como a carga é transmitida? Então, o peso do tanque, líquido principal carga, peso do aço, que é o peso próprio da estrutura, e o líquido que está lá dentro, né? Tem 50 metros cúbicos de líquido, 50 milhões de quilos, mais ou menos, mais o peso do aço, peso próprio da estrutura. Caminho da carga, líquido, fundo do tanque, base, e aí isso é distribuído no solo, isso é descarregado no solo.
Ponto crítico, o maior esforço ocorre no costado borda do tanque. Então, o maior esforço vai ficar nas laterais, nas bordas do tanque, no costado do tanque. Por isso, o anel de concreto é essencial, que é o mais eficiente. Problemas que podem ocorrer onde recalque diferencial, o tanque afunda, fica torto, gera tensões nos costados, pode gerar aí é, deformações no tanque e inviabilizar o uso. Fale estrutural, trinca, vazamento, risco de incêndio. Pode ocorrer uma trinca. Normalmente isso acontece nos pontos de solda, que são os pontos mais com menor resistência. Acúmulo do produto, né? O fundo fica deformado e isso vai influenciar na drenagem também. Relação com incêndio, importante. Se a base falha, pode ocorrer vazamento de combustível, aumento da área de incêndio, formação do pool fire externo, da poça de fogo ou da piscina de fogo, por causa da liberação de líquido, de vazamento de líquido, e assim tornando o combate a incêndio muito mais complicado, muito mais perigoso. Relação com a bacia IT25, então a base ocupa o volume, entra como deslocamento. Então, falando da IT25, quando nós formos calcular o volume da bacia de contenção, a base vai entrar como deslocamento. Então, nós teremos que somar a base de todos os tanques, pegar metade da água que foi calculada, então, base dos tanques, metade da água e volume dos tanques. Somar isso, eu vou ter a bacia de contenção, vou ter o volume da bacia de contenção. Até agora eu só calculei a área, agora eu preciso calcular a altura da mureta e no entorno dos tanques. E aí eu vou ter o volume. Como você já viu, anel pequeno impacto, laje impacto maior. Visão da engenharia, um bom projeto de tanque garante estabilidade do tanque. Isso é importante. Você coloca uma estrutura parruda ali, pesada, né? Dependendo do diâmetro e da altura do tanque, você vai ter um peso absurdo. Sem contar, contando com o líquido que vai estar dentro e o peso próprio da estrutura metálica. Então, você tem que apoiar corretamente numa base bem, bem projetada e bem executada, para que o tanque tenha estabilidade, a distribuição das cargas seja equilibrada, drenagem e segurança contra incêndio. Resumo direto: tanques não ficam direto no solo. Então, não se apoia o tanque direto no solo. Vamos lá, pega lá a enxada e é, melhora o solo ali, apoia. Não, tem que fazer uma estrutura porque é muito peso, tá? Anel mais comum, laje, solo para solo ruim. Como eu falei, o solo, quando você faz um esforço, você consegue, digamos que você aperta ele deforma. Ok? Ele não é assim. Você põe peso, ele fica indeformável. Não. Você pisa ali, o solo deforma. Imagine toneladas em cima do solo, ele vai deformar. Então tem que fazer uma base para apoiar o tanque, tá? Por exemplo, a água você não consegue comprimir ela. O ar você consegue, tá? O solo você consegue, a não ser que ele já tenha sido compactado. Porque, como eu falei, o solo é composto de partículas, de grãos, digamos assim, e esses grãos são irregulares. E os grãos não se encaixam de forma perfeita. Você tem um vazio entre eles. E esse vazio passa água. Quando você coloca um peso, eles vão se juntar um pouco mais, vai diminuir o espaço entre a distância entre os grãos e você vai ter uma diminuição no volume do solo. Tá? Isso que acontece. Por isso precisa ter uma base bem feita. A carga fica concentrada na borda, base impacta a bacia de contenção. Como é que impacta a bacia de contenção? Vou ter um volume desta base, eu vou ter que calcular esse volume, porque esse volume está ocupando espaço dentro da bacia, certo? Então eu vou ter que considerar
que volume é esse e acrescentar no volume da bacia. Ela tem que considerar que já tem um volume lá. Além do volume dentro do tanque de líquido, tem um volume dentro da bacia que é a sua base. Então, isso tem que ser considerado conforme a IT25. Pessoal, termino aqui. Muito obrigado. Na próxima aula, nós começaremos o cálculo, o dimensionamento da bacia, seguindo lá as regras da IT25. Agradeço pela sua atenção. Puder dar um like ou fazer um comentário. Agradeço os amigos que fizeram comentários, que elogiaram o trabalho. Muito obrigado mesmo. Muita gratidão. Eu vou aqui fazendo esforço para, digamos que, explicar melhor ou desvendar aí os segredos. Segredos não, as dificuldades. Muito obrigado então, pessoal. Volto em breve aí.